Muito boa noite, minha gente. Boa noite, amigos e amigas. Hoje, geralmente no sábado, eu faço uma live sobre algum tema formativo e alguma coisa que eu venho lendo, estudando e tal. E já faz alguns anos que eu ando pesquisando a chamada extrema-direita católica no Brasil, né? Primeiro, a partir de 2003, os acontecimentos de 2013. Opa! Caducha, Geraldo, boa noite, meus amigos. Boa noite, gente querida. Eu, desde 2013, né, eu comecei a pesquisar a ascensão da extrema-direita católica no Brasil, principalmente a partir das influências de Olavo de Carvalho, né, o que se proclamava filósofo. Ele teve um impacto muito grande dentro da Igreja Católica no Brasil, principalmente através de um padre chamado Paulo Ricardo, e depois do padre Paulo Ricardo, ele teve... Eu diria que o padre Paulo Ricardo foi meio que a porta de entrada, ele abriu a porta, né, da igreja para Olavo de Carvalho. E depois grupos que vieram, né? Eu estudo geralmente grupos organizados por leigos, pessoas não padres, né, que tem crescido muito na igreja, principalmente depois de 2014, 15, 16. Por exemplo, o Centro Dom Bosco do Rio de Janeiro, o Instituto Plínio Correia de Oliveira, IPCO, de São Paulo, o Instituto Borborema de Campina Grande, não é? o Instituto Dom Expedito Lopes de Garanhuns, são institutos, centros, geralmente formados por pessoas de direita, extrema direita, com presença de padres também, não é? Mas não necessariamente só de padres, e são organizações de extrema direita dentro do catolicismo que, de certa forma, estão reconfigurando a própria ideia de catolicismo no Brasil, não é? Eles têm toda uma crítica ao Concílio Vaticano II, que eu não vou poder falar aqui o que foi, porque, na verdade, o objetivo da live não é ficar só na extrema-direita católica no Brasil, mas hoje eu quero falar um pouco dos Estados Unidos, por conta de uma pesquisa, na verdade não é uma pesquisa, por conta do resultado de uma pesquisa que saiu mês passado no jornal New York Times, dos Estados Unidos. Como é um jornal grande, não divulga qualquer coisa, não é? Significa dizer, ao divulgar o resultado de uma pesquisa sobre a formação dos padres nos Estados Unidos, eu acho que tem relevância, não é? Por isso que me chamou a atenção ter sido publicada nesse jornal New York Times. Veja, então eu venho estudando a extrema-direita católica, porque, primeiro porque eu tenho formação em teologia, eu nunca deixei de ser católico, e eu tenho vínculos, né, orgânicos com o catolicismo. E eu percebi, né, nos últimos 10 anos uma transformação violenta no catolicismo brasileiro. Mas não foi uma transformação simples, foi uma transformação assim violenta, e que eu acho que boa parte das pessoas que estudam o catolicismo, por exemplo, o Brasil tem uma boa tradição de sociólogos, antropólogos e teólogos, e hoje cientistas da religião, que estudam o catolicismo. Então o catolicismo não é uma religião pouco estudada no Brasil, até porque é uma religião hegemônica, é uma religião que chegou aqui com os colonizadores, é uma religião que participou de todo esse processo de colonização, da escravidão, etc. Então é uma religião que está enraizada no Brasil, né? Com isso eu não estou dizendo que as pessoas tenham que ser católicas, não é isso. Eu acho que essa live não é para doutrinar ninguém, e eu não gosto disso, não é meu papel aqui. Mas eu acho que é importante sabermos a importância, não é, da hegemonia do catolicismo na América Latina e em particular no Brasil. Talvez na América Latina o Brasil seja sem dúvida nenhuma o país mais católico, né, do continente. Ora, transformações no catolicismo incidem e impactam a sociedade brasileira. Então o meu interesse é muito mais discutir essas transformações na sociedade brasileira, na formação social do Brasil, né, o impacto que isso tem, não é, nos dias atuais, a partir de uma arraigada formação católica brasileira. Então, quando o catolicismo muda num país como o Brasil, acaba impactando a realidade brasileira, entende? É isso. Então, me interessa muito mais entender o Brasil do que propriamente entender o catolicismo. Eu entendo o Brasil através do catolicismo, porque o catolicismo é uma religião que tem impacto no Brasil. Se eu estivesse no Japão, eu acho que esse estudo não teria relevância nenhuma. Se eu fosse um japonês, acho que não teria, porque o impacto do catolicismo no Japão é 5%. Não tem impacto algum, né? É muito diferente numa sociedade como a brasileira. Muito diferente mesmo. Então,
o meu interesse desde... na verdade, eu iniciei a pesquisa quando o Bolsonaro ganhou em 2018. Né? Eu confesso que aquele ano foi um ano terrível, né? E principalmente no final do ano, com a vitória do Bolsonaro, foi uma coisa terrível. Eu pensei muito naquele fim de ano que Bolsonaro ganhou. Pensei muito assim, um pouco na formação histórica brasileira, grandes intelectuais que a minha geração leu, como Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Antônio Cândido, Florestan Fernandes, Klaus Moura, etc. Então, assim, os grandes intelectuais que discutem a formação do Brasil, né? E eu fiquei pensando nesses autores e que diabo levou o Brasil a um caminho tão desgraçado que foi o caminho que foi ter cruzado o caminho do Bolsonaro, e Bolsonaro, de certa forma, ter sido presidente do Brasil, né? Eu nunca tive dúvidas e sempre deixei muito explícito isso nas atividades que participo, que a eleição de Bolsonaro teve uma colaboração religiosa. Ela não foi apenas uma eleição civil, no seguinte sentido, Bolsonaro foi eleito basicamente por pessoas não religiosas, muito pelo contrário, né? Eu até acho que a maioria dos religiosos em 18 votaram em Bolsonaro. Então, assim, por que votar em Bolsonaro? Qual a razão tal? O que atrai tanto, né, no religioso ideias de extrema-direita, por exemplo? Né, ideias quase fascistas. Né? Às vezes eu nem sei se não é fascista. Eu juro a vocês que às vezes eu tenho dúvida se de fato essa gente não é tudo fascista. Eu tenho medo de dizer porque eu acho que generalizar demais em pesquisa não ajuda muito, né? Nunca ajuda generalizar demais em pesquisa. Agora, eu diria, às vezes dá vontade de dizer, porque elementos fascistas estão muito presentes, né, nesse extrema-direita católica. Eu posso provar sem muita dificuldade. Isso está em rede digital, isso está em palestra, isso está em texto escrito, né, etc. Mas o tema propriamente não é essa extrema-direita católica no Brasil, que eu já falei aqui, já escrevi sobre, tenho o projeto de escrever um livro sobre. Mas assim, a ideia não é necessariamente, é um pouco essa relação com os Estados Unidos, né? É um pouco o que está acontecendo com o catolicismo também nos Estados Unidos, né? Há elementos semelhantes. Veja, quando eu digo semelhante, não é igual, primeiro, até porque as formações históricas são muito diferentes, Estados Unidos e Brasil. Mas como uma certa cultura dos Estados Unidos sempre influenciou o Brasil, principalmente a partir do século XX, né? À medida em que os Estados Unidos ascendem à condição de império do mundo, delegado do mundo, a partir da Segunda Guerra Mundial, a presença dos Estados Unidos no Brasil foi inevitável, né? Não há mais segredo para ninguém que os Estados Unidos foi fundamental no golpe de 1964. E depois de 1964, a presença dos Estados Unidos no Brasil se tornou, digamos assim, incontornável, né? Na música, na cultura em geral, nas relações diplomáticas. A ditadura, de certa forma, ela facilitou benemeritamente a entrada dos Estados Unidos aqui no Brasil. E obviamente que entrou também esses elementos religiosos, né? Por exemplo, o Brasil sempre recebeu dos Estados Unidos, não é, esses missionários, né? Eu até acredito que nos anos 70 o impacto da cultura dos Estados Unidos religiosa foi mais nos protestantes do que nos católicos. Por quê? Porque a Igreja Católica, a partir do final dos anos 60 e a década de 70, ela teve um certo peso maior da teologia da libertação, da chamada esquerda católica. Os anos 70 e os anos 80 são momentos assim de uma presença muito forte, de lideranças muito fortes, lideranças carismáticas da chamada esquerda católica, né? Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Tomás Balduino, Dom Pedro Casaldáliga, Frei Beto, etc., Leonardo Boff. Então, essas pessoas, de certa forma, tiveram um peso muito grande no catolicismo e eles são muito críticos do imperialismo norte-americano. O que não aconteceu com a tradição protestante, né? Eu diria que há um livro muito interessante, foi lançado nos anos 80, chamado Os Demônios Descem do Norte. Eu não sei se os colegas que estão aqui me acompanhando já leram esse livro, sabem desse livro. Esse livro tem em PDF, inclusive, você pode encontrá-lo em PDF, porque ele está esgotadíssimo. Os Demônios Descem do Norte. Esse livro, ele é já nos anos 80, veja, esse livro, se eu não me engano, ele é de 87, se eu não me engano. Eu sei que eu li no final dos anos 80, né, era muito falado na época, né, Os Demônios Descem do Norte. E esse livro, ele é um dos primeiros trabalhos a sistematizar a presença de missionários protestantes
fundamentalista no protestantismo brasileiro. Por exemplo, ele analisou a presença de Billy Graham, não sei se todos aqui conhecem, é um missionário tele-evangelista famoso, a família Rex Humbard, que tinha até um programa de televisão no Brasil. Eles tinham um programa de televisão dele nos Estados Unidos é retransmitido no Brasil, já pensou? Uma televisão brasileira retransmitia o programa Rex Humbard, da família Rex Humbard, que é uma família. Na verdade, os anos 70 é um período muito forte do chamado tele-evangelismo nos Estados Unidos, né? A ideia de um apostolado missionário através da televisão. A televisão dos Estados Unidos vai ter um peso muito grande nos anos 60, inclusive um peso eleitoral, né? Vai facilitar, inclusive, a eleição do John Kennedy, né? Então a televisão ela passa a ter um peso muito grande nos Estados Unidos a partir dos anos 60 e 70, e os religiosos migram de malicuia para a televisão. E aí nasce aquilo que se chamou sociologicamente de tele-evangelismo. Ora, Billy Graham, a família Rex Humbard e etc., e vai ter uma série de pastoras e tal, e eles vão ter uma presença muito grande no Brasil. Não tanto no catolicismo, eu diria que a influência desse modelo de televangelismo no catolicismo só se dará nos anos 90, e em particular com uma televisão chamada Canção Nova, que hoje está aí, aliada a Brasil Paralelo, etc., que foi criada por um padre chamado Jonas Habib. Mas é tardio, essa influência do televangelismo no catolicismo, ela é tardia no Brasil. Ela começa já nos anos 70, nas tradições protestantes. Então, a tradição protestante, ela vai ter, antes dos católicos no Brasil nos anos 70, um impacto muito grande do chamado televangelismo dos Estados Unidos. Veja, a live de hoje, para os que estão chegando agora, é um pouco sobre a extrema-direita cristã nos Estados Unidos, né? E o impacto que ela tem no Brasil, tá certo? Em particular, não é a extrema-direita católica e tal. Veja, eu me inspirei, para os que estão chegando agora, o que chamou a atenção dessa live foi uma pesquisa, né, que você pode encontrar, inclusive, no Google, não é, que é uma pesquisa, o resultado, na verdade, não é a pesquisa, mas é o resultado da pesquisa, foi publicado no jornal New York Times, o mês passado, sobre a ascensão da direita católica nos Estados Unidos e como se dá a formação dos padres. Eu vou falar daqui a pouco disso. Essa matéria que você pode encontrar no Google, eu li no Google, não é? Essa matéria me chamou a atenção porque há ligações muito próximas com o Brasil. Mas olha, veja também uma coisa que eu acho importante. Há um texto no Google, em particular num boletim que eu acompanho muito, chamado Outras Palavras, né? Você coloca no Google Outras Palavras, vai entrar esse boletim, que é uma espécie de... eu acho que é um jornal eletrônico, tal, né, de esquerda, tal. Eles publicaram um texto de um pastor presbiteriano dos Estados Unidos, que é um pastor de esquerda, intitulado Estados Unidos da América, : a ascensão do fascismo religioso. O nome dele é Chris Edgar. Chris Edgar. Chris Edgar. Ele é um pastor, né? Ele tem um livro sobre o fascismo cristão nos Estados Unidos, pena, ainda não traduzido em português. E ele tem estudado um pouco assim, eu me espelho muito nele. O que ele tem feito nos Estados Unidos, eu pego um pouco o método dele para entender aqui, não é, o caso brasileiro. Só que ele faz isso na tradição protestante. Eu tento aproximar dos estudos sobre os católicos, tá certo? Mas assim, eu gostei muito desse texto, eu recomendo. Estados Unidos da América, : a ascensão do fascismo religioso. Ajuda muito, porque ele dá um painel de como esse fascismo cristão entrou em todas as instituições dos Estados Unidos. Isso é muito interessante, né? Ele cita várias instituições: família, poder judiciário, igrejas, partidos, organizações paralelas a partidos, como por exemplo QAnon ou Tea Party, coisas como pequenas instituições, pequenos grupos criados em rede digital para divulgar ideias fascistas, geralmente contra feminismo, contra a luta negra, contra homossexual, contra transexual, e principalmente nessa pauta que eles chamam malditamente e erradamente de ideologia de gênero, né? A pauta da chamada ideologia de gênero. Então, essa gente, Chris Edgar, ele faz um estudo que é muito interessante, muito interessante. É pena que o livro dele ainda não tem tradução em português, né? Poderíamos ter um livro interessantíssimo, intitulado Fascismo Cristão na América, é o nome, né? Fascismo Cristão na América é o nome do livro dele.
É um livro muito importante. Por quê? Porque dá uma ideia. Veja, esses livros que partem de uma pesquisa e que nos dão um painel de como está a conjuntura religiosa de um país me ajuda muito, eu gosto muito, porque eu não vou ter tempo de estudar todo o cristianismo dos Estados Unidos, né? Veja, semelhante ao Brasil, o cristianismo está na formação dos Estados Unidos, o cristianismo está nas 13 colônias, o cristianismo está na luta pela independência da Inglaterra. Então, assim, o cristianismo nos Estados Unidos faz parte do próprio horizonte dos Estados Unidos. Então, estudar o cristianismo dos Estados Unidos teria que estudar a história dos Estados Unidos. Eu não tenho tempo para isso e também não seria producente, né? Porque não tem tempo para isso. Agora, eu gosto desses livros que dão um painel a partir de uma leitura segura, de uma leitura honesta, de uma leitura que não trabalha com fake news, etc. Né? Uma leitura segura que trabalhe nessa perspectiva de entender como ascendeu dentro do cristianismo, não é, experiências fascistas, contemporaneamente falando. Por que eu digo isso? Contemporaneamente falando. Porque há um livro, que esse tem tradução em português, mas é de um desses professores dos Estados Unidos, né, professor em Harvard, que é o Jason Stanley. Né? Eu gosto muito do livro do Jason Stanley, Como Funciona o Fascismo. Não acho que é uma grande obra, mas eu acho que ele pontua 12 pontos, em 12 temas, em 12 títulos, de como o fascismo cresceu nos Estados Unidos. Então ajuda muito. E tem muito a ver com o Brasil. Esse livro foi publicado no Brasil no ano em que Bolsonaro estava ascendendo. Né? Então eu acho que tem a ver. O próprio autor, Jason Stanley, cita, né, numa entrevista o Bolsonaro como exemplo e tal. Então eu veja, o meu interesse nos Estados Unidos é trabalhar esses temas de ascensão do fascismo religioso dentro do cristianismo e tentar entender como existe uma ligação com o Brasil, porque a minha pesquisa é sobre a extrema-direita católica no Brasil, só que a extrema-direita católica no Brasil, ela tem influência dos Estados Unidos. Né? O que nesse Brasil não tem influência dos Estados Unidos? Né? Desde a Segunda Guerra Mundial, desde o golpe de 64, o que não tem influência dos Estados Unidos? Né? Estados Unidos é uma presença muito forte na cultura brasileira, então não tem ilusão com isso, né? É uma característica, digamos assim, do seu imperialismo econômico e cultural, né? Agora, como eu disse, eu não tenho pretensão e nem tenho condições físicas e humanas de estudar a formação cristã dos Estados Unidos, que seria muito importante, porque está vinculado à própria estrutura dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, eles são um país, assim como o Brasil, talvez seja a coisa que mais se assemelha ao Brasil, seja exatamente a formação cristã dos Estados Unidos. Né? A formação cristã dos Estados Unidos é muito semelhante ao Brasil. Está no horizonte do país, está na independência do país e, acima de tudo, é um ethos, no sentido de Bourdieu, fundamental para compreender esse país que é o cristianismo. Então, as transformações do cristianismo dos Estados Unidos ajudam a entender as transformações do país. Muito semelhante ao Brasil, quando acontece transformações no catolicismo romano, que é a religião que faz parte da formação brasileira. Então, esse é o meu plano de estudo, né? A extrema-direita católica no Brasil, a partir das influências dos Estados Unidos. Então, veja, essa entrevista foi um sinal de alerta. Essa pesquisa, o resultado dessa pesquisa, publicada no The New York Times, um mês atrás, essa pesquisa sobre as transformações do clero me chamou muita atenção. Veja aí, agora eu vou focar na pesquisa, focar no texto que ajuda muito o texto do Chris Hedges. O Chris Hedges, ele é um pastor protestante, mas que ele tem estudos sobre... Ele tem estudos sobre o cristianismo e o fascismo nos Estados Unidos. Né? Ele é um teólogo, né? Mas um teólogo com uma boa formação, eu diria, uma boa formação sociológica e tal, né? Chris Hedges, eu recomendo muito o texto dele. Em português só tem um texto dele, o livro dele não foi traduzido sobre o fascismo cristão, não foi traduzido, mas tem traduzido um texto dele nesse site chamado Outras Palavras, que eu acompanho. O texto do Chris Hedges é Estados Unidos da América, : a ascensão do fascismo religioso. Né? Então veja, esse resultado, veja, não é a pesquisa, mas o resultado da pesquisa, que foi publicado um mês atrás no The New York Times, trata da formação do clero jovem, significa dizer, dos padres jovens nos Estados Unidos. A pesquisa, ela abarca 20 anos de formação do clero. 20 anos de formação dos padres mudou o clero dos Estados Unidos. Né? Vamos lá, a maioria dos padres jovens dos Estados Unidos que foram ordenados nos últimos 20 anos,
Esses padres hoje estão mais preocupados com batina, em usar a batina preta todo dia, 24 horas do dia, do que compreender o mundo à sua volta. Eles estão mais preocupados com o altar do que com o mundo. Eles estão mais preocupados com panos de altar do que com o mundo. Eles estão mais preocupados com um conjunto de situações dentro da igreja chamada devocionalismo. Eles são padres devocionalistas, são padres tradicionalistas e são padres que militam diuturnamente contra as conclusões do chamado Concílio Vaticano II. Né? Significa dizer, esses padres são tradicionalistas porque eles são contra a presença de ideias e práticas modernas dentro do catolicismo nos Estados Unidos. Repare, é uma coisa muito interessante, que é muito semelhante ao Brasil. Daqui a pouco eu falarei um pouquinho do Brasil, mas é muito semelhante ao Brasil. Né? Então veja, esses novos padres, eles, de um modo geral, têm horror à pauta que eles chamam de ideologia de gênero. Por exemplo, esses padres são anti-luta por direitos de homossexuais, por direitos de transexuais, odeiam feministas, odeiam a luta dos movimentos negros nos Estados Unidos, porque a ideia deles é a volta de um catolicismo tradicional pré-concílio Vaticano II. Significa dizer, são todos devotos do Papa Pio XII, né? E ainda prospera nos Estados Unidos, como eles são muito críticos do atual papado, chamado Papa Francisco. Esses padres, eles criaram um movimento nos Estados Unidos horroroso, chamado sede-vacantismo. Sede-vacantismo. Sede-vacantismo, literalmente vem do latim, significa sé vacante. Significa dizer, existe o Papa, mas o trono está vazio porque o Papa é um herético. Veja, o fundamentalismo cristão, levado ao extremo, ele leva à loucura, tá certo? Ele leva ao delírio, eu não tenho mais dúvida disso. O fundamentalismo cristão, levado ao extremo, ele leva à loucura e ao delírio. Né? Eu diria que hoje tem padres nos Estados Unidos que estão num nível de delírio que talvez não tenha mais volta, inclusive. Eles vivem num mundo literalmente paralelo. Eu não estou brincando, gente. É uma coisa gravíssima. Você tem padres hoje que basicamente vivem num mundo paralelo. Assim, esperando o Apocalipse, esperando a volta de Cristo, esperando o fim do mundo. Falando sobre isso é uma coisa assustadora, uma coisa muito preocupante, e eu tenho a impressão que o Vaticano e o Papa Francisco acompanham isso, né? Sabe disso, talvez não tenham o que fazer, porque essas pessoas, eles têm uma certa autonomia em relação ao Vaticano, né? Esses padres, esse movimento, geralmente são movimentos criados a partir de redes digitais, essas redes aqui, não é? E que vão se espalhando nas dioceses e nas paróquias e nos movimentos pastorais da Igreja Católica. Está acontecendo assim cotidianamente nos Estados Unidos. Isso foi divulgado nos resultados de uma pesquisa no jornal The New York Times. Eu acho uma coisa triste, né? Eles são aliadíssimos da extrema-direita civil, por exemplo. Obviamente são todos simpáticos a Donald Trump, simpáticos a Tea Party, simpáticos a esses neoconfederados. Né? Os neoconfederados é um movimento dos Estados Unidos que defende a volta da escravidão, meu amigo. Eles usam a bandeira dos confederados em várias passeatas, movimentações, etc. E tal. Naquela invasão do Capitólio, quando o Joe Biden ganhou a eleição e antes de tomar posse, que eles invadiram o Capitólio, tinha uma galera com a bandeira dos confederados. Eu vi, tem foto, está na internet isso, né? A bandeira dos confederados é a bandeira dos Estados Unidos durante a escravidão, né, minha gente? É brincadeira? Então, assim, você tem padres hoje nos Estados Unidos que defendem isso, né? QAnon, Tea Party, Steve Bannon, Donald Trump. E eu citei agora uma figura que eu acho muito importante, né? Muito importante. Meu amigo Urbano Pasquinagem, o jornal saiu aí o número 29 do Pasquinagem, né? Maravilha, Urbano, obrigado, viu? Atenção, saiu aí o número 29 do Pasquinagem, tem eletronicamente, viu, minha gente? Em PDF. Muito bom mesmo. Tal. Veja, uma coisa que eu acho importante é sabermos que nos Estados Unidos há uma figura e todo esse tradicionalismo católico, os resultados da pesquisa que foi feita sobre a mudança da mentalidade do clero brasileiro, né?
esses padres, esses novos padres, que são todos ligados ao tradicionalismo, ao integrismo, e essa volta anacrônica, não é, de um catolicismo pré-Concílio Vaticano II, esse movimento ele já tinha sido, de certa forma, anunciado e de certa forma propalado por uma figura que eu acho uma das figuras mais demoníacas do mundo contemporâneo. Repito, eu acho uma das figuras mais demoníacas do mundo contemporâneo. É um bilionário chamado Steve Bannon. Steve Bannon. Eu acho esse cara perverso. Agora, eu estou falando dele porque, não sei se vocês sabem, ele é católico tradicionalista. Ele faz parte de um movimento católico ultra tradicionalista nos Estados Unidos. Esse homem odeia o Papa Francisco. Ele tinha um projeto de derrubar o Papa Francisco, só para você ter uma ideia. E esse homem é ultra católico, chamado Steve Bannon, né? Eu li sobre Steve Bannon num livro que eu recomendo demais às pessoas que estão aqui. Eu não sei se todos aqui sabem quem é Steve Bannon, não é? Se tem alguém aqui que não sabe quem é Steve Bannon, eu recomendo um livro que eu acho muito importante, muito, de um americano chamado Benjamin Teitelbaum. Esse livro aqui, o título desse livro é Guerra pela Eternidade, o retorno do tradicionalismo e a ascensão da direita populista. Esse livro, ele é um livro muito importante e esse livro me ajudou muito a entender os resultados dessa pesquisa do The New York Times sobre a formação do novo clero. Porque esse novo clero católico nos Estados Unidos, semelhante aqui no Brasil, ele é tradicionalista, ele é conservador, ele é reacionário, e, acima de tudo, ele é integrista. Ele defende a volta de uma identidade católica pré-concílio Vaticano II. Então, os meus estudos levaram a quê? Levaram a esse antropólogo chamado Benjamin Teitelbaum, né? Benjamin Teitelbaum escreveu esse livro que eu acho fundamental para entendermos o tradicionalismo nos Estados Unidos e como ele se espalha no mundo, inclusive no Brasil, intitulado Guerra pela Eternidade, o retorno do tradicionalismo e a ascensão da direita populista, publicado pela editora da Unicamp. Esse livro, juntamente com o livro de Jason Stanley, Como Funciona o Fascismo, esses dois livros nos dão uma ideia do que é o fascismo religioso nos Estados Unidos, nos dá uma ideia do que é isso. Veja, esse livro do Benjamin Teitelbaum, ele é, na verdade, 3 longas entrevistas, o resultado de 3 longas entrevistas com 3 nomes fundamentais do chamado tradicionalismo contemporâneo. Quem são esses 3 nomes fundamentais, segundo Benjamin Teitelbaum, 3 nomes fundamentais do tradicionalismo contemporâneo? O primeiro é um russo, vivo ainda, chamado Alexander Dugin. Aí há um capítulo sobre Alexander Dugin, a Rússia e qual é o projeto tradicionalista de Dugin. Ponto. Um capítulo. Há um outro capítulo que é sobre Olavo de Carvalho. Muito bom o capítulo sobre Olavo de Carvalho. Muito interessante. Ele entrevistou Olavo de Carvalho e ele coloca os resultados da entrevista aí num capítulo, né? Olavo de Carvalho seria um braço do chamado tradicionalismo contemporâneo. E o terceiro nome é Steve Bannon. Para mim foi... Olha, veja, eu conheci Steve Bannon de mídia, de ser assessor de Trump, de ter problemas no Reino Unido por conta de uma campanha que ele fez lá, né, para o Reino Unido não entrar no mercado como europeu. Mas eu não conhecia bem quem era Steve Bannon. Depois da leitura do livro do Benjamin, para mim ficou muito claro quem é Steve Bannon, figura perigosíssima, uma das figuras mais diabólicas do mundo contemporâneo. Steve Bannon é um católico tradicionalista, radical, que tem usado sua fortuna. Ele é um cara muito rico mesmo. Ele tem usado sua fortuna para financiar grupos de extrema-direita religiosa, em particular, grupos de extrema-direita católicos, no mundo. Com certeza o dinheiro dele deve estar aqui no Brasil, né? Eu não sei onde, mas deve estar, porque ele financia várias organizações no mundo. Então, Steve Bannon, ele é, digamos assim, meio que um mentor intelectual e, obviamente, uma base econômica boa para os católicos nos Estados Unidos que são tradicionalistas. Então, para vocês terem uma ideia, a mudança do perfil do clero que o jornal The New York Times nos apresenta
um clero mais conservador, um clero mais tradicionalista, um clero mais devocionalista, um clero mais voltado para a identidade católica nos Estados Unidos, esse clero sofreu influências de Steve Bannon. Como no Brasil, os padres conservadores sofreram influência de Olavo de Carvalho. É isso, né? Agora, nós temos também no Brasil, eu recomendo para quem tiver interesse, um livro que tem um capítulo que estuda Olavo de Carvalho, que eu gosto muito, que é o professor João César de Castro Rocha, no seu livro Guerra Cultural e Retórica do Ódio. O primeiro capítulo deste livro é sobre Olavo de Carvalho. E é muito interessante o título do primeiro capítulo. Olhem bem o título do primeiro capítulo. A ascensão da direita e o sistema de crenças Olavo de Carvalho. Ele chama de sistema de crenças Olavo de Carvalho. Eu acho muito interessante, né? Agora, também temos no Brasil um livro que para mim foi um achado, que é uma pesquisa de um padre. Ele é professor na PUC do Paraná, o padre Agenor Brighenti. Ele tem um livro intitulado O Novo Rosto do Clero, Perfil dos Padres Novos no Brasil. Esse livro é fruto também de uma pesquisa que se aproxima em muito da pesquisa nos Estados Unidos, divulgada pelo jornal The New York Times. Por quê? Porque o Agenor Brighenti, ele fez uma pesquisa empírica sobre vários padres e a formação nos seminários católicos nas principais cidades do Brasil. O resultado é devastador. O que é que eu chamo de resultado devastador? É que os padres jovens, nos últimos 10 anos, eles têm uma formação tradicionalista, uma formação integrista, uma formação conservadora, uma formação para usar batina 24 horas, uma formação para se preocupar apenas com as coisas do altar. De um modo geral, quando vão para a política e apoiando a extrema-direita, eles são bolsonaristas, eles têm simpatias pelo fascismo. Imagine, tudo de ruim em termos de extrema-direita o clero brasileiro novo tem. E isso dito por um padre. Isso dito por um padre. Esse Agenor Brighenti, ele é padre. Ele é padre. Então não sou eu que estou dizendo. Esse livro é fundamental, para entender, não é, o que aconteceu com esse clero brasileiro e esse novo clero. E para você entender porque tantos padres apoiaram Bolsonaro, apoiaram não, apoiam ainda, né? Porque apoiam, de um modo geral, a extrema-direita, por conta de Olavo de Carvalho, por conta desse tradicionalismo, por conta de todo esse aparato conservador que esse novo clero tem implementado. E que não só é o clero, fique bem evidente aqui, não só é o clero, né? Boa parte dos bispos católicos hoje são reacionários, no Brasil e nos Estados Unidos. Então, nesse sentido, eu diria que é de fundamental importância estudarmos, compreendermos e entendermos a estratégia dessa extrema-direita no mundo, em particular no Brasil e nos Estados Unidos, e em particular essa extrema-direita católica laica, né? Esse tem sido o meu objetivo de pesquisa, o meu projeto de pesquisa, né? Então, assim, eu acho muito importante, por isso que eu leio os títulos, porque o título sai invertido, então eu leio o título aqui, para que as pessoas saibam, né? Então vejam, eu acho muito importante que nós procuremos entender. Olha, você não entende a situação política desse Brasil, você não entende o processo eleitoral brasileiro, você não entende o tecido social brasileiro, você não entende como estão as instituições do Brasil, se você não entende a ascensão dessa extrema-direita a partir de 2013, e em particular a extrema-direita religiosa. A extrema-direita religiosa cristã, ela tem um projeto de poder no Brasil, seja ela protestante ou seja ela católica, né, minha gente? Eu acho muito grave isso, né? E eu tenho me preocupado muito, muito com isso, porque tem sido meu objetivo de estudo, né? Então, assim, eu li a matéria do jornal The New York Times sobre a formação do novo clero conservador católico dos Estados Unidos. O texto do Chris Hedges, é intitulado Estados Unidos, a ascensão do fascismo religioso, e tenho acompanhado matérias, textos, filmes e tal. Por exemplo, há um filme na Netflix de 2020, intitulado O Diabo de Cada Dia, de um diretor de origem mexicana chamado Antônio Campos. Ele é de 2020. Esse filme, eu diria que ele é muito interessante. Eu vi esse filme 2 vezes, eu fiz uma live só sobre esse filme, que você pode encontrar no canal Não é Heresia,
não é, numa série que eu organizei chamada Fé na Periferia do Mundo. Eu e Carlos Nunes organizamos essa série no canal Não é Heresia, e eu fiz uma live só sobre este filme. Eu passei 1 hora, 60 minutos só falando desse filme, O Diabo de Cada Dia. Eu fiquei impactado com esse filme, não é? A violência dele, o roteiro dele, a narrativa dele, a construção dos personagens. Agora, o que mais me chamou a atenção desse filme, foi como... Porque ele é um filme que se passa no interior dos Estados Unidos. Ele não passa nas capitais. Eu achei muito bom. Significa dizer, ele vai atrás dos Estados Unidos profundo. Ele vai atrás de uma mentalidade profunda, da mentalidade média do americano, né? Eu diria que esse filme nos dá uma visão de como se forma no cotidiano uma mentalidade fundamentalista. Repito, esse filme, O Diabo de Cada Dia, do Antônio Campos, nos dá uma ideia do que é os Estados Unidos profundo e como se forma a mentalidade da figura média americana. Esse filme é extraordinário. Eu fiquei impactado com esse filme, né? E assim, até hoje eu voltei a ele hoje, né? Passei a indicar nas redes digitais. Então, assim, eu diria que eu estou colhendo coisas, acontecimentos, livros, filmes, textos e tal, para ir compondo essa visão, não é, essa visão do que é a extrema-direita religiosa no mundo, em particular no Brasil e nos Estados Unidos. E esse filme, chamado O Diabo de Cada Dia, ele é muito importante. É um filme de 2020, está na Netflix para quem tiver interesse, né? E ele dá uma ideia de como se forma no cotidiano uma mentalidade fundamentalista. Por quê? Porque o novo clero dos Estados Unidos, segundo a pesquisa do New York Times, ele é um clero fundamentalista, ele é um clero integrista, ele é um clero reacionário e ele é um clero devocionalista. Significa dizer, os novos padres, os padres mais jovens, eles são conservadores, estão aliados a uma extrema direita nos Estados Unidos. Eles estão aliados à ideologia de Steve Bannon, por exemplo. São aliados à ideologia de Steve Bannon. Então, nesse sentido, estudar a extrema-direita católica no Brasil, para mim, é entender esse Brasil. Estudar a extrema-direita cristã católica dos Estados Unidos é entender para onde vai os Estados Unidos. Como apareceu figuras como Donald Trump e etc. Então, eu acho que para mim é fundamental isso, né? Eu chamo demais a atenção das pessoas que me acompanham aqui nas lives, alunos e alunas na universidade, palestras, eventos, cursos, o pessoal do MST que eu trabalho, que dou formação para eles. Eu tenho chamado muita atenção porque esse é o momento da gente estudar e entender essa extrema-direita cristã, né? E principalmente de um ponto de vista de esquerda, de um ponto de vista marxista. Por quê? Porque, de um modo geral, no Brasil tem uma triste mania de esquerda só estudar a esquerda. Como dizia Marilena Chauí, né? No Brasil tem-se uma triste mania entre os intelectuais de esquerda estudar a esquerda. A esquerda não estuda a direita, isso é um erro, né? Acho que é fundamental que nós de esquerda, marxistas e tal, estudemos a ascensão da extrema-direita, como ela se forma, qual o seu projeto ideológico, qual a sua estratégia de poder. Isso é absolutamente fundamental, senão você não entende o país, senão você não entende o continente latino-americano, senão você não entende os rumos da política dos Estados Unidos. Esse é o meu objetivo, né? Espero que todos aqui tenham compreendido. O meu interesse é exatamente isso. E eu não tenho dúvida que saber sobre figuras como Steve Bannon, ver filmes como O Diabo de Cada Dia, ler livros como esse aqui, que eu acho muito interessante. Eu gostei muito desse livro, vou mostrar aqui a vocês. É um livro chamado Jesus e John Wayne. Jesus e John Wayne, repito, Jesus e John Wayne, como o evangelho foi cooptado por movimentos culturais e políticos, não é? De Kristin Kobes du Mes. Kristin Kobes du Mes, tá? Esse livro é muito importante, Jesus e John Wayne. Então, assim, veja, são livros como esse que têm me ajudado muito a entender como ascendeu essa extrema-direita, né, nas barbas do capitalismo contemporâneo, diante de uma avassaladora ideologia neoliberal. Eu não tenho dúvida que a ideologia neoliberal, ela é importantíssima para a ascensão de uma extrema-direita. Para mim, o último estágio do neoliberalismo é a extrema-direita.
Tenho dúvida disso, não é? Essa direita não surgiu do nada, não brotou do nada da terra. De maneira nenhuma. Ela está ligada ao caldo cultural neoliberal. Não tenho a menor dúvida disso. É uma vertente, né, do chamado neoliberalismo à extrema-direita, e ela cresce nesse ano. Agora, é uma pena, porque ela coopta muitos jovens. Eu diria que boa parte da nossa juventude está cooptada por essas ideias neoliberais e, consequentemente, de extrema-direita. Né? Um certo niilismo do capital atrai muito, não é? O niilismo do capital atrai essa juventude religiosa. Então, assim, eu acho que há uma presença muito forte, não é, desse atual estágio miserável do capitalismo, na sua forma neoliberal, e o extremo da forma neoliberal é a extrema-direita fascista. E ela tem um impacto muito grande na vida religiosa e, em particular, ela ajuda a formar uma extrema-direita católica. Tal. Esse tem sido basicamente o meu objetivo, a minha, digamos assim, os meus projetos de estudo, né, na universidade e fora da universidade. E eu tenho recomendado sempre, né, livros, filmes, textos que dê para compreender o que é essa extrema-direita cristã, em particular a extrema-direita católica, no Brasil e nos Estados Unidos, principalmente porque um mês atrás eu vi esse resultado de uma pesquisa publicada no jornal The New York Times sobre como os jovens padres dos Estados Unidos, eles são formados numa ideologia reacionária desde os seminários católicos, né? E como eles têm forte influência da ideologia de Steve Bannon, para mim, uma das figuras mais diabólicas do século atual, né? Então veja, nesse sentido, entender essa extrema-direita religiosa é entender os rumos da política no mundo contemporâneo. Então me interessa muito entender os rumos da política no mundo contemporâneo, entender muito os rumos, não é, da democracia no mundo contemporâneo, como a democracia, mesmo na sua forma burguesa, está sendo solapada por esse extremismo, não é, religioso, não é, que está beirando ao fascismo. Então esse tem sido o meu projeto de estudo, articular extrema-direita católica com essa fase atual do capitalismo, que é o neoliberalismo, e entender que o último estágio do neoliberalismo é o extremismo de direita e, consequentemente, tem uma influência muito grande na extrema-direita cristã, em particular a extrema-direita católica. Esse tem sido o meu roteiro de estudo e pesquisa, e como isso tem se espraiado em instituições. No caso brasileiro, Brasil Paralelo, Centro Dom Bosco, Padre Paulo Ricardo, Padre José Eduardo, o Instituto Borborema, o Instituto Plínio Correia de Oliveira, o Instituto Dom Expedito Lopes, lá de Garanhuns. Então, como nesses institutos e instituições de extrema-direita católica, a ideologia de uma extrema-direita católica, ela se espraia dessas instituições e chegam às pessoas através das redes digitais. Então, as redes digitais é um foco e um instrumento fundamental para a extrema-direita católica se retroalimentar e se reproduzir e divulgar suas ideias e conquistar adeptos. Então é isso que eu tenho trabalhado com esses livros que eu citei aqui, com os filmes que eu citei aqui, porque me interessa muito entender como eles se espalham nas redes digitais e como eles formam toda uma mentalidade, seja através de Steve Bannon nos Estados Unidos, seja através de Olavo de Carvalho no Brasil. Mas veja que converge. Então o livro do Benjamin Teitelbaum, a Guerra pela Eternidade, ele é fundamental, porque ele trata de Olavo de Carvalho e ele trata de Steve Bannon. É o único livro que eu conheço que trata desses dois homens juntos, Steve Bannon e Olavo de Carvalho. São duas figuras nefastas, né? O Olavo de Carvalho morreu, mas suas ideias estão aí. Steve Bannon está vivo e atuando e militando, né? E tudo mais. Então, assim, são homens de extrema direita católica, né? Isso me interessa muito. E como eles se espalham, né, nas redes digitais e como, de certa forma, eles estão montando grupos através de plataformas, formação, livros, textos, etc. E como se forma essa mentalidade, né? Por isso que eu citei o filme que eu adoro. Eu acho que é o melhor filme para entender como se forma a mentalidade de um fundamentalista. O Diabo de Cada Dia, de Antônio Campos. Esse filme é de 2020, está na Netflix, eu recomendo, né? Veja ele com cuidado, porque ele é um filme muito violento, né? Mas veja com cuidado, não se apegue na violência do filme, mas se apegue na mudança de mentalidade que o filme apresenta, nos personagens. Um filme extraordinário, não é? Está na Netflix ainda, eu conferi hoje, ainda está, não é, na Netflix. Ele é de 2020.
Então tenho visto como isso aparece no cinema, como isso aparece na literatura, como isso aparece nas redes digitais, como isso nas plataformas, grupos, etc. e tal, né? Eu acho importante, eu tento captar o movimento geral dessa extrema-direita, em particular, não é, a extrema-direita católica. Então eu recomendo demais a todos, para vocês chegar agora, eu citei toda uma bibliografia, eu estou fazendo um dossiê, né, de livros, artigos, ensaios, né, impressos ou em PDF, que eu posso ter sobre essa extrema-direita católica, como ela está ascendendo, crescendo contra o Papa Francisco, contra o Concílio Vaticano II, e principalmente a tentativa de fazer voltar, não é, a Igreja Católica ao pré-Vaticano II. Esse material ele está muito ligado a esse projeto, né, que é um projeto que eu tenho porque eu tenho afirmado já faz quase uma década que você não compreende o Brasil se você não compreende o Brasil contemporâneo que vem desde 2013, se você não compreender a extrema-direita cristã, protestante e católica. Eu trabalho com a católica e ela está se consolidando na sociedade brasileira, dentro e fora, não é, do catolicismo romano praticado no Brasil. Isso é muito grave, né? Muito grave. Eles estão atraindo muitos jovens, muito jovens. Hoje são quem mais atrai jovens são essas pessoas, né? Esses grupos de extrema-direita, essas pessoas, né? Eles estão formando toda uma geração, né? Se você pega a aliança da extrema-direita católica com o Brasil Paralelo, pronto, ela é fácil, né? O Brasil Paralelo está formando toda uma geração, né? Já formou uma turma de historiadores, lançou recentemente um documentário, uma série que vão ser em 4 partes, já lançou a primeira parte, que é sobre as universidades, né? Então, assim, a extrema-direita ela está se mobilizando faz tempo e ela não para, né? É pena que, eu não vou poder falar aqui, mas que a esquerda é que está patinando, viu? A nossa esquerda brasileira, em particular PT e PSOL, estão patinando faz tempo, né, num horizonte gravíssimo, numa situação perversa, né, de ascensão dessa extrema-direita. É uma pena, né, mas essa é uma realidade que a gente tem que compreender, né, em termos de caldo cultural brasileiro, em que o extremismo, né, ganha força, e em particular o extremismo religioso, que é meu objeto de estudo, né. Por fim, gostaria de recomendar um livro que saiu pela editora Paulus, intitulado A Salvação da Pátria Amada, Religião e Extrema-Direita no Brasil. Esse livro aqui é a última referência que eu vou indicar. Eu já indiquei aqui uns 10 livros. Essa é a última referência da live, né? A Salvação da Pátria Amada, Religião e Extrema-Direita no Brasil, organizado pelo professor João Décio Passos, Wagner Lopes Sanches, são professores da PUC de São Paulo. A editora é Paulus. É a mais recente publicação sobre a extrema-direita religiosa no Brasil. Então, diante dos livros que eu apresentei aqui, né? E acho fundamental que, se nós queremos compreender o Brasil contemporâneo, nós temos que entender a extrema-direita cristã, em particular a extrema-direita católica desse país, que está se organizando nas redes digitais, em plataforma fechada, em congressos nacionais, em congressos internacionais. Já invadiram boa parte dessas redes digitais, organizam grupos, organizam eventos, estão nas paróquias, dioceses, etc. Então, assim, isso significa dizer, a extrema-direita católica no Brasil, ela está no tecido social brasileiro e é de uma importância muito grande para entendermos, não é, essa situação, né? Eu acho que é importante sabermos que nós estamos num momento muito difícil da humanidade, um momento muito difícil para as esquerdas, não é? Um momento de ascensão dessa ideologia neoliberal, não é, enquanto extrema-direita religiosa é muito grave, né? Eu acho que é uma coisa que é de uma importância muito grande para entendermos esse país. Eu lamento que um setor da esquerda não tenha percebido isso ainda. Tem uma esquerda brasileira que não entendeu a importância de estudarmos a extrema-direita cristã nesse país. É uma esquerda que ainda está em certos delírios vanguardistas e sectários, que não leva a nada também, né? Não leva a nada, né? Agora, eu acho que é fundamental estudarmos, entender a estratégia da extrema-direita, qual o projeto de poder dela e etc. Viu? Então, acho muito importante que nós saibamos disso. Léo, meu caro, sim, Léo, tranquilo, a gente pode sim usar na TV A Comuna, viu? Com certeza, essa live ficará gravada no Instagram, tá certo? Pode sim, claro, temos uma parceria muito boa com a TV A Comuna, tá bom? É isso.
Minha gente, olha, agradeço demais a todos e todas que estão aqui. Eu sigo minha pesquisa sobre a extrema-direita católica no Brasil e nos Estados Unidos. Eu estou analisando um pouco o perfil do novo clero reacionário brasileiro nos Estados Unidos e como a estratégia da extrema-direita católica ela sai das igrejas para o mundo e ela está no tecido social e ela está nas redes digitais. E eu estou organizando um dossiê com livros, artigos, textos e filmes sobre a ascensão dessa extrema-direita católica no Brasil. Agradeço demais a todos e todas que estiveram aqui. Desejo a todos um final de semana tranquilo e de paz, tá certo? Sigamos, minha gente. Grande abraço.